Convite à reflexão número 124. Credores diferentes. Olá, minhas irmãs, meus irmãos. Meu nome é Fernando Gonzalez. Falo em nome do Grupo Edgar Armon, grupo pertencente a esta casa. Que a luz do Mestre Jesus continue a iluminar o nosso caminho. Trago para vocês o tema Credores Diferentes, baseado no capítulo 41 do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Os credores aqui mencionados são aqueles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. São rigorosos com as pessoas, são adversários que se posicionam com energia, mas há uma razão para isso. Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Se posicionam, de fato, como nossos inimigos, sem que entendamos, muitas vezes, a verdadeira razão. Mas Jesus ensina dizendo: amai os vossos inimigos. E isto só pode ser compreendido por nós se mudarmos nossa forma de pensar e de analisar, tratando as cobranças desses credores como oportunidades de melhorias para o nosso bem. Tais supostos inimigos constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance, que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. Por outro lado, os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, pois contemporizam com o mal. A complacência dos afeiçoados mascara possíveis defeitos e não provoca estímulo à mudança para melhor. Podemos então pensar que esses inimigos são, na verdade, benfeitores? Seriam eles credores abençoados? Eles nos provocam, nos fazem sair da zona de conforto e assim somos estimulados a agir para corrigir o nosso rumo. Esta talvez seja uma forma elevada de entendimento. No livro Segue-me, no capítulo cujo título é Oposições, somos convidados a refletir e a modificar o nosso conceito a respeito de adversário. Que se apague da mente em definitivo o fogo da aversão. É preciso entender que o suposto ofensor pode ser alguém enfermo ou em grave processo obsessivo, ou ainda alguém temperamental, extremamente crítico, incapaz de enxergar a vida e as pessoas da forma como observamos. Mas nem por isso nos cabe qualquer reprovação de eventual desajuste, uma vez que nós todos somos ainda suscetíveis de incorrer em falhas lamentáveis, tais como iludir-nos a nosso próprio respeito sem a devida autocrítica, entrar em desequilíbrio por efeito de capricho momentâneo e assumir atitudes menos felizes por deficiência de evolução à frente de companheiros em posições mais elevadas que a nossa. E ainda no capítulo Oposições, Emmanuel pede que reflitamos na absoluta impropriedade de qualquer ressentimento e que recordemos a advertência de Jesus quando recomendou a oração pelos que nos perseguem, sem mágoa, sem queixas.
Em síntese, para sermos desculpados, é preciso desculpar. Se por acaso formos injustamente desconsiderados por alguém, Emmanuel, no livro Segue-me, no capítulo cujo título é Questões do Cotidiano, ele pergunta se não será mais razoável deixar esse alguém com a revisão do gesto irrefletido, ao invés de confrontar e formular exigências que talvez nos tirem a própria tranquilidade. Se formos criticados, em razão de erros nos quais tenhamos incorrido, por que não nos resignarmos às próprias deficiências, retomando o caminho reto, sem reações e provocações que somente dificultariam a nossa caminhada para a frente? Emmanuel aconselha ainda que em quaisquer lances difíceis do cotidiano adotemos serenidade e tolerância, que são as duas forças básicas da paciência. Sejamos firmes em nossa fé raciocinada para não cairmos na cegueira do fanatismo. Precisamos da paciência, da meditação e da autoanálise, a fim de que não venhamos a tombar nos desvarios da inquietação. Convém considerar a possibilidade de os chamados credores serem nossos desafetos. E Irmãs Dufour, no capítulo 9 do livro Lições para o Alto Amor, nos aconselha a não fugirmos daqueles que ainda não aprenderam a irradiar cordialidade e respeito. Não fugir nem dos sisudos indiferentes, não fugir daqueles que nos magoaram e nem nos distanciarmos dos que não nos querem bem. São tarefas difíceis para nós, não é mesmo? Vale lembrar que, neste caso, eles são doentes de longo curso que ainda não descobriram a própria doença ou que se esforçam para erradicá-la. Cabe a nós emitirmos o melhor de nossos sentimentos por eles e a vida se incumbirá do restante. Reflita que fugir não significa evitá-los. Fugir mantém guardadas no coração feridas que só se curam mediante atitude leal e sincera junto aos desafetos, em favor do bem incondicional. Ninguém está dizendo que é fácil, mas toda subida exige energia e esforço. Não devemos nos acomodar se quisermos seguir o Mestre. No capítulo 17, a bênção do perdão, do livro Ilumina-te, Joana de Ângeles nos alerta: o esforço pelo perdão não significa que as mágoas sejam submetidas ao impulso do bem, que as dores sejam desconhecidas, que todas as ofensas sejam jogadas sob o tapete, no inconsciente. Se assim nós fizermos, estaremos somente transferindo-as de campo emocional, gerando conflitos desnecessários. Todas elas devem ser diluídas, compreendidas, superadas como resultado das reflexões saudáveis em torno do próximo e da existência. E adverte ainda que ninguém se movimenta no mundo sem enfrentamentos, que são excelentes oportunidades para se medir os valores morais íntimos, as conquistas mentais, as realizações pessoais. Não estranhemos, portanto, as pedradas quando no transcurso das reencarnações elas fazem parte dos mecanismos de desenvolvimento espiritual, auxiliando-nos no avanço pela trilha do bem. Guardemos em nossa mente e nosso coração que o amor ao próximo começa
na arte de sentir o que puder de melhor pelos que cruzam o nosso caminho. Vamos ampliar nossa visão, observando o que o Espírito Hamed nos diz no capítulo cujo título é Tua Medida, do livro Renovando Atitudes. Ele diz: nossa concepção ético-moral está baseada na noção adquirida em nossas experiências domésticas, sociais e religiosas, das quais nos servimos para emitir opiniões ou pontos de vista que acreditamos ser as verdades absolutas. Em razão disso, os frequentes julgamentos que fazemos em relação às outras pessoas nos informam sobre tudo aquilo que temos por dentro. Também fazemos, por vezes, o papel de credores, talvez indevidamente, mas os indivíduos que nos alertam podem ser considerados, nesses casos, excelentes espelhos nos quais veremos quem somos realmente. Ao mesmo tempo, teremos uma ótima oportunidade de nos transformar intimamente, pois estaremos analisando as características gerais de nossos conceitos e atitudes inadequados. No livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 111, Perante os Inimigos, Emmanuel destaca que reconciliar-se alguém com os adversários, nos preceitos do Cristo, é reconhecer-lhes, acima de tudo, o direito de opinião. Porém, exigir a estima ou o entendimento dos outros e preocuparmos-nos em demasia com os apontamentos depreciativos que se façam em torno de nós, será perder tempo valioso, quando nos constitui sadio dever garantir a nós próprios tranquilidade de consciência. Aprendamos a aproveitar as advertências e as críticas naquilo que se mostrem útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho em que a vida nos situou. Renunciemos, assim, à presunção de viver sem adversários, que, em verdade, funcionam sempre por fiscais e examinadores de nossos atos. Mas saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhes o concurso sob a paz em nós mesmos. Emmanuel destaca no final que não se pretende dizer com isso que devemos cultivar inimizades. No entanto, temos que reconhecer, por beneméritos credores, tantos quantos nos proclamam as faltas, pois são médicos corajosos que nos abrem possibilidades de ações corretivas. É difícil para muita gente aqui na Terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Amai os vossos inimigos. Sejamos gratos pelos credores diferentes. Obrigado, Senhor, por mais este momento de reflexão. Deus abençoe a todos. Que assim seja.